E o diretor da Escola Estadual de Educação Básica, Érico Veríssimo, de Jacutinga, no Rio Grande do Sul, foi afastado do cargo por ter lido em uma rádio local trecho de um artigo de José Roberto Guzzo, nosso colunista aqui na Revista Oeste. O PT denunciou Flávio Luiz Gabardo à Secretaria de Educação, alegando que a leitura continha, abre aspas, argumentos racistas, fecha aspas. O artigo é intitulado A Sombra da Corrupção Sem Limites e foi divulgado em 3 de outubro do ano passado. A gente vai ler aqui um trecho destacado pelo diretor. Vou pedir aqui ajuda, auxílio para o meu colega Silvio Navarro. Vamos lá. Olha, eu vou ler aqui um trecho do artigo, portanto. Lula tem a seu favor a escrita das eleições anteriores. Desde que o Brasil voltou a ter eleições diretas para presidente, nunca o candidato que teve maioria no primeiro turno deixou de levar também no segundo. Pode contar ainda com o resultado de Minas Gerais. Quem ganha em Minas, diz o retrospecto, ganha no Brasil. Não é garantido. Escrita só vale até ser quebrada, como invencibilidade de time de futebol. Além disso, também Bolsonaro pode esperar pelo passado, já que nunca um presidente no exercício do cargo deixou de ser reeleito. Mas o fato é que a maioria, tal como foi registrada pelo sistema de apuração do tribunal, tomou a decisão. É perda de tempo julgar a qualidade desta decisão. O resultado é o resultado. O Brasil do Progresso, entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, preferiu Bolsonaro. O Brasil da Senzala, entre Bahia e Maranhão, ficou com Lula. Minas se dividiu e o Norte não tem votos suficientes para fazer diferença. Mas o fato é que a maioria está do lado do atraso. Ela achou que é uma boa ideia colocar de novo na presidência da República um cidadão que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela justiça do seu país. Fazer o quê? Flávio Gabardo trabalhava há 20 anos na escola. Ele está afastado da direção desde 4 de janeiro. Um processo administrativo disciplinar foi aberto pela Secretaria de Educação e está na Procuradoria-Geral do Estado. Um abaixo-assinado apoiado por 1.400 moradores de Jacutinga, quase a metade da população local, pediu o retorno do diretor ao cargo. E nós vamos conversar com o professor Flávio Gabardo, porque é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Boa tarde, professor Flávio. O senhor me ouve bem? Está me vendo? Boa tarde. Ouço sim. Boa tarde ao Augusto, a Ana, a Paula, ao Silvio. Prazer enorme falar com todos vocês e a todos aqueles que assistem o Oeste Sem Filtro. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no programa. Eu começo perguntando o que a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul alegou, já que o senhor leu esse trecho do artigo de J.R. Guzzo fora do ambiente local. O senhor estava participando de um programa da rádio local, é isso? Eu fazia comentários, 2 comentários semanais, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Nunca estive na rádio presencialmente, né? Eu gravava no celular, mandava pelo WhatsApp, fora do meu horário de trabalho, até porque a escola funciona 60 horas e eu tenho uma carga horária de 40 horas. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores pegou parte deste artigo que eu li para traduzir o resultado das eleições do jornalista J.R. Guzzo e eu fui denunciado na Secretaria de Estado da Educação que eu havia cometido um crime racial. Aí foi instaurada uma sindicância, eu estou afastado das funções de diretor. Não bastasse eu estar afastado, eu sou proibido de entrar na escola. Eu tenho um filho que estuda, eu não posso entrar na escola para conversar com ele ou para ver como estão as atividades que ele está desenvolvendo. Eu fui removido de todos os grupos de WhatsApp. Eu, como diretor, eu fazia parte de todos os grupos das turmas da escola. Eu conversava com os pais, eu conversava com os alunos e eu, infelizmente, nunca pensei que essa liberdade que eu tinha como professor fosse tolhida desta forma. Então, hoje, eu estou sendo acusado, estou sendo caluniado de um crime que eu não cometi, eu apenas li parte de um artigo e que, infelizmente, hoje eu respondo a essa sindicância
e o afastamento já por vários dias. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, senhor Flávio. Bom, primeiro quero dizer que o ato do senhor me fez lembrar do meu pai. Eu já comentei com Augusto e com o nosso mestre Guzzo que o meu pai era diretor pedagógico também de uma escola em Lavras, em Minas Gerais, e ele sempre trazia exatamente os artigos do Guzzo, os artigos do Augusto, deixava de maneira ali aberta, de uma maneira propositalmente aberta ali as revistas para que as pessoas lessem, se educassem. Então, eu acho que eu entendo muito bem a ação do senhor, exatamente manter aberta a cabeça das pessoas, mas principalmente o diálogo saudável, como mostra o artigo do J.R. Guzzo. Presunção de inocência praticamente não existe mais no Brasil, né? Condena-se primeiro, afasta-se e depois o julgamento corre no mundo paralelo. Eu queria perguntar, senhor Flávio, como está a repercussão entre os pais? Porque um diretor que está há tanto tempo assim no cargo tem normalmente o apoio dos pais, que é o que realmente importa. O senhor tem recebido muito apoio dos pais na cidade? Ana, eu sou diretor há 20 anos e sempre fui eleito pela maioria dos votos, sempre 95%, 94%, 97% dos votos. Para uma cidade de 3.600 habitantes, houve um grupo de ex-alunos, de pais que tiveram filhos na escola, eles conseguiram aproximadamente 1.400 assinaturas. Mais de 1.400 capturas de mensagens de apoio nas redes sociais. Sábado, aconteceu uma mobilização em frente à escola pedindo o meu retorno. Então, eu conto muito com o apoio e eu jamais imaginei que tanta gente que eu não conheço, além das pessoas aqui de Jacutinga, que é uma cidade pequena, que aqui todo mundo se conhece, eu jamais imaginei que teria tanto apoio pelo Brasil inteiro. Até porque eu fico preocupado com meus colegas professores ou qualquer pessoa. O que vai acontecer se a gente não tem liberdade de ler um artigo de alguém que estava expressando a sua opinião sobre o resultado das eleições? Aquele parágrafo traduzia o resultado das eleições. E então eu me sinto assim hoje preocupado porque as minhas liberdades foram tolhidas e eu imagino também um professor, o que ele vai falar em sala de aula para os alunos? Será que ele vai ter que escolher trecho dos livros para ler? Então é muito difícil, tá? É triste, né? Eu estar passando por isso depois de 20 anos na direção da escola, sempre com o apoio maciço, integral dos pais. Há mais de 30 anos eu trabalho na escola e eu jamais imaginei que pessoas de um determinado partido pudessem fazer o que eles estão fazendo, trazendo essa discussão que está me incriminando porque eu li um artigo de ter cometido um crime racial. Nós estamos conversando ao vivo com o professor Flávio Gabardo. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Boa noite, professor. Minha solidariedade pela essa perseguição que o senhor está vivendo. E pode acreditar que talvez não tenha sido esse o parágrafo que mais incomodou o PT no seu estado, e sim o último no texto do José Roberto Guzzo, que diz que é a volta da ladroagem sem limites, agora com a certeza da absolvição. Eu acho que foi isso que mais incomodou. Professor, queria saber se o senhor foi procurado por algum vereador, algum parlamentar do estado, até porque, eu imagino, também existe não petistas no seu estado e na sua cidade. Boa noite, Silvio, um prazer falar contigo. Eu jamais imaginei que, de tão longe, de uma cidade tão pequena, eu pudesse um dia
estar falando com pessoas que eu me inspiro muito, como vocês. A nossa região aqui do Alto Uruguai, a cidade de Erechim é uma cidade muito próxima, tem mais de 100 mil habitantes, começou por aí, todo mundo tomando conhecimento, e até porque eu sou uma pessoa que muita gente conhece, e é claro, muita gente se solidarizou comigo, políticos, claro, entraram em contato comigo, querendo saber realmente o que aconteceu. Então, hoje, o meu objetivo é esclarecer realmente o que está sendo feito para mim, né, como diretor. Me tiraram da função que mais eu gostava de fazer, era o meu dia a dia, né? Eu trabalhava manhã, tarde e noite, e essa solidariedade é muito grande de pessoas da comunidade, pessoas simples, pessoas aqui que me conhecem já há muito tempo, pessoas principalmente aí de Porto Alegre, né? Deputados que me conhecem e sabem do meu trabalho, sabem do meu legado que eu estou deixando, né? E eu espero, né, nos próximos dias que isso venha a ser resolvido, e só tenho que agradecer tanto apoio. Eu estou falando de milhares, eu não sei se não chega a mais de 1 milhão. Eu tenho recebido mensagens diariamente de pessoas solidárias, me dando força e acreditando realmente que eu não cometi esse crime que está sendo imputado. Nós estamos conversando com Flávio Gabardo, ele que é diretor de uma escola em Jacutinga, no Rio Grande do Sul, e foi afastado do cargo depois de ler um texto de J.R. Guzzo. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, professor. Prazer falar com o senhor. O senhor receba a nossa solidariedade incondicional. Eu pergunto o seguinte, a partir de quem é que determinou a remoção quem é que está impedindo o seu acesso a redes sociais e grupos de WhatsApp? Boa noite, Augusto, um prazer falar com o senhor. O comentário aconteceu na rádio no dia 6 de outubro. Logo foi instaurada uma sindicância, testemunhas foram chamadas para depor, e logo no início de janeiro, eu fui chamado pela 15ª Coordenadoria Regional de Educação, que está localizada na cidade de Erechim, e lá eu fui comunicado, né, de que havia uma portaria e que eu estava tendo as minhas atividades suspensas e eu não deveria mais desempenhar a função de diretor preventivamente. A partir daí, todas as minhas senhas foram bloqueadas, todos os meus contatos com turmas de alunos e pais também eu fui removido dos grupos e partiu da coordenadoria que eu devesse me afastar das funções da escola. Então, eu estou afastado já há algum tempo de todas as funções como diretor. A escola vem passando por dificuldades, até porque há 20 anos eu estando na escola, possui uma certa prática, é uma escola considerada uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul. Em 2013, nós tivemos o melhor IDEB do Rio Grande do Sul, uma área construída de 4.040 metros quadrados. Então, eu aguardo um posicionamento da 15ª nos próximos dias, da Secretaria de Estado da Educação, para ver o que realmente vai acontecer. Só sei dizer, Augusto, que o dano moral que me foi causado, os problemas que eu estou enfrentando agora de saúde são muito grandes, de você estar respondendo por algo que você não cometeu. É interessante, né? Eu estou sendo acusado de cometer um crime por ter lido um artigo de um jornal, de uma revista, da revista Oeste, do maravilhoso jornalista J.R. Guzzo. Professor, quero só anunciar que mais de 60 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Agradeço muito a companhia e a audiência de todos. E queria perguntar se a Secretaria de Educação deu ao senhor algum prazo para esse afastamento. O senhor disse que está afastado desde outubro do ano passado?
Não, outubro iniciou, logo após, iniciou o processo de sindicância, né? É um processo administrativo. A Secretaria de Estado da Educação nunca entrou em contato comigo. Nunca entrou em contato comigo, eu não consigo ter nenhuma informação. As informações também da coordenadoria também são praticamente inexistentes, então eu não estou sabendo nada do meu futuro. Situação complicada. Professor Flávio Gabardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade em apoio a essa situação que o senhor está passando. E o microfone aqui do Oeste Sem Filtro está sempre aberto para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí da mesa. Abraço a todos do Oeste Sem Filtro. Foi um prazer enorme conversar com vocês e o objetivo é esclarecer o que está acontecendo. Muito obrigado e boa noite a todos.